de abril, daqui a 12 dias, haverá o seminário de dons espirituais, né? 15 a 17, sexta, sábado e domingo. Então os irmãos estejam aí lembrando, não esquecendo, né? Eu sinto que esse seminário vai ser uma bênção, vai ser um divisor de águas. Acredito que Deus está querendo esse seminário, porque a questão dos dons espirituais são a vida da igreja. Eu lembro que eu tenho um livro escrito por A.W. Tozer, que é assim: tragédia da igreja, a ausência dos dons. Quando os dons se ausentam da igreja, pode ser que o Espírito Santo tenha se ausentado também, porque a manifestação dos dons é a manifestação do Espírito Santo na vida da igreja, por meio da vida de cada um dos irmãos. Então esse seminário sobre dons espirituais, de repente, vai ser um divisor de água, né? E que Deus vai começar a fazer coisas aí no meio dos irmãos. Dia 15 a 17 de abril, sexta e sábado, 19 horas, domingo às 18. Amém, irmãos? Então vamos hoje para a palavra de hoje. Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18, verso 9. Lucas 18, 9. E diz o seguinte: e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Então essa é a parábola do fariseu e do publicano, mas o título que eu dei hoje a esta palavra é a oração que justifica. Normalmente a justificação, que é a doutrina da justificação, a justificação é a salvação, a pessoa ser tornada justa. Geralmente não está associada com a oração, né? Oração geralmente é para as pessoas que já estão justificadas. Mas nesse caso aqui, essa parábola que Jesus contou, ela é uma oração que justificou um dos dois, mas não o outro. E esses 2 homens aqui, essa parábola que Jesus contou, a parábola do fariseu e do publicano, todo o Novo Testamento, ela é uma comparação, eu digo assim, como que é uma tensão entre os fariseus e os publicanos. Geralmente é assim: escribas e fariseus, pecadores e publicanos. Os fariseus, eles eram da liderança, eram, por assim dizer, os pastores da época, né? Ou os padres. Enquanto que os publicanos e os pecadores eram as pessoas comuns do povo, né? E aí, de propósito, Jesus contou esta parábola, eu percebo, foi endereçada aos fariseus. E aí eu quero esmiuçar aqui algumas coisas para a nossa reflexão, para aplicar a nossa vida aqui. No verso 9, tem 3 coisas que eu quero destacar aqui. Disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos. Primeira coisa é essa:
há uns que confiavam em si mesmos, naturalmente eram os fariseus que confiavam em si mesmos, né? Aí eu pergunto, você confia em si mesmo? Na nossa geração é muito comum, acredito que a psicologia, né, orientar as pessoas a confiar em si mesmo, né? Autoconfiança é confiar em si mesmo. Que tem até do ponto de vista psicológico um sentido positivo, né? Mas vamos colocar aqui dentro da ótica do Evangelho, da Bíblia. Há uns que confiavam em si mesmo. Você confia em si mesmo? Que é um sentido assim de confiar em si mesmo para a salvação, né? Para ter crédito diante de Deus, você se achar uma pessoa boa, né? Confiava em si mesmo. Mas quero lembrar os irmãos que toda a orientação da Bíblia é assim: confia em Deus. Eu não vou nem abrir aqui, mas o Salmo 37 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, sonde aí o seu coração. Você confia em si mesmo ou você confia em Deus? Então, confia em Deus. Eu percebo que é muito fácil a gente não confiar em Deus, né? A gente passar a confiar nos médicos, confiar no pistolão, confiar na nossa inteligência, confiar na nossa beleza, confiar nas qualidades que nós temos, ou que os nossos amigos têm, ou que os nossos parentes têm, ou o nome da nossa família, da minha família poderosa, porque é a família X, então eu confio na minha família. Mas toda a orientação é assim, ó, a orientação da Bíblia: confia em Deus, confia em Israel no seu. Então, irmão, confia em Deus. Deus está no trono, Ele não perdeu o controle. O mundo não está em entrega barata, não. Deus está controlando tudo. Jesus disse assim: até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Ele falou também: nenhum pássaro cairá em terra sem a vontade de vosso Pai Celestial. Então, Deus confia em Deus. Ele sabe dos detalhes da sua situação. Ele sabe o mais íntimo dos seus pensamentos. Então, essa palavra foi dirigida para uns que confiavam em si mesmos. Jesus disse aqui. Segunda coisa, crendo que eram justos. Olha só, irmão, esses que confiavam em si mesmos, que eram os fariseus, eles criam que eles eram justos. E eu quero que os irmãos aqui tenham muita consciência do que significa essa palavrinha justos. Por causa disso, eu vou examinar. Você crê que você é justo? Eu vou examinar o livro de Jó. Abra o livro de Jó. Olha o primeiro capítulo do livro de Jó. Jó 1, né? Diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era... Aí eu vou dizer aqui, a minha primeira Bíblia que eu usei ficou na minha mente, era assim: íntegro, reto, que temia Deus e se desejava do mal. Vamos ver como é que está nessa minha Bíblia aqui. Aqui está assim: sincero, reto, temente a Deus e desejava-se do mal. Então, no lugar de íntegro, aqui essa botou sincero. Eu pergunto, aí tem alguém que está com a versão da nova versão internacional, chamada NVI? Porque eu fui examinar a NVI, e a NVI colocou assim: íntegro, justo, e eu me escandalizei, porque não é justo. Ou seja, a NVI é no cara que difamar a tradução da nova versão internacional, porque é uma tradução muito boa, mas eu entendi hoje que todas as traduções são feitas por seres humanos falíveis, né? E por algum motivo ou outro, aqui e acolá, eles podem pegar uma palavra e achar que é conveniente, quando pode não ser. Então, nesse caso aqui, Jó era íntegro, reto, a NVI botou justo. Meus irmãos, a palavra que aparece aí é Iachá no hebraico. Iachá é reto. Eu vou mostrar onde é que a palavra justo aparece, e justo é tzadik. Agora, por que a nova tradução internacional botou justo? Não é justo, é reto. Jó era íntegro, reto, temia Deus e se desejava do mal, mas Jó não era justo.
Agora vamos ver, Jó 32. Jó 32, 1. Depois de toda a reclamação que Jó fez, olha o que diz aí. Jó 32, 1. Então aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. Agora aqui sim, Sadique, e não ia achar que é reto. Então, o que o texto está dizendo aí? Que Jó era justo aos seus próprios olhos. Eu pergunto, você é justo aos seus próprios olhos? Não importa o que você pensa sobre você, o importante é o que Deus pensa. Porque o que Deus pensa é que é o certo. Nós podemos pensar coisa errada a nosso respeito. Jó pensava que ele era justo, só que ele estava equivocado, ele não era. Ele era íntegro, reto, temia Deus e desejava do mal. Jó era uma pessoa honesta, uma pessoa íntegra. Jó era muito respeitado na sua sociedade, e Jó tinha consciência disso. Jó era ele se considerava tão íntegro que ele chega a dizer assim: os meus olhos nunca foram postos numa virgem para eu cobiçar. Então ele se considerava tão justo que ele nunca tinha nem olhado para uma moça, uma mulher, sei lá. Então aí eu digo, as pessoas mais íntegras são os que correm o maior perigo de ser contaminada por uma coisa chamada de orgulho espiritual. Era o caso de Jó. Então, essa palavrinha aqui, olha, Jó era justo aos seus próprios olhos. É a mesma situação do fariseu. Jesus contou uma parábola sobre aqueles que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos. É o Jó. Essa palavra é como se fosse para Jó, apesar de que Jó viveu bem antes, né? Então, Jó não era justo. Agora sabe quem é que é justo? Gênesis 6:9. Noé era justo nas suas gerações. Noé andava com Deus, sadique, justo, e não ia achar reto. Eu pergunto aqui, irmão, você se considera justo? Ah, mas eu sou evangélico. Sim, mas eu quero saber se você é justo. Porque o fariseu se considerava justo. Esses 2 homens aqui, irmãos, tanto o fariseu como o publicano, eles eram 2 homens religiosos. E a religião que eles praticavam era a religião de Deus, era o judaísmo, foi revelada por Deus no Antigo Testamento. Então, eles eram 2 homens da igreja do Antigo Testamento. Tanto é que os 2 subiram ao templo para orar. É muito fácil uma pessoa da igreja aqui estar na condição desses 2 homens aí. Esse fariseu se considerava justo aos seus próprios olhos. E Jesus contou essa parábola visando ele, o fariseu. Aí voltando lá, terceira coisa: desprezavam os outros. Eles desprezavam os outros, porque ele era um fariseu. Sabe o que era um fariseu? O farisaísmo começou durante o período interbíblico, quando Israel estava sob ataque da cultura grega, chamada de helenismo. O helenismo estava entrando com força, por assim dizer, dentro do judaísmo, para helenizar o judaísmo. E aí os fariseus são um grupo de judeus que se reuniram para, estudando a Torá, o Antigo Testamento, resistir à invasão helênica da cultura grega no judaísmo. Então os fariseus eram versados na Escritura, eles estudavam noite e dia a Bíblia, sabiam tudo da Bíblia. É só por assim dizer para os irmãos aqui, o Ocidente, chamado Ocidente cristão, foi todo contaminado pela cultura grega. É um movimento chamado de helenismo. Não vai dar tempo para eu explicar isso aqui, né? Mas só para ficarem sabendo. Então, o fariseu sabia tudo da Bíblia. Eu até poderia ser um fariseu, só que eu me esforço para não ser.
Aí tem um irmãozinho lá que não estuda a Bíblia, que quase a vida dele é um fracasso total. Esse aí era um publicano. Mas os dois eram crentes, que os dois subiram ao templo para orar. Então, aí, a oração que justifica. Um destes dois homens desceu justificado para a sua casa, ou seja, salvo. Ele foi salvo, foi perdoado. Se ele morresse naquele dia, ia para o céu. Mas o fariseu continuou perdido. Ele não foi justificado. E aí vem, qual foi a diferença dos dois irmãos? A atitude na oração. Qual é a sua atitude na oração? Olha, a atitude de uma pessoa diz muito sobre ela. Por exemplo, eu estou vendo aqui dois homens de braços cruzados. Não é criticando vocês não, irmãos. Eu às vezes fico de braços cruzados também. Mas assim, a atitude que você adota, onde você está. Uma pessoa que faz a leitura sabe exatamente o que significa. A atitude do nosso corpo revela o que tem no nosso coração. Eu já vi, por exemplo, eu sempre digo para os irmãos aqui, né, na igreja que eu frequentava lá em Belém, Guia Batista do Telégrafo, tinha um irmão que quando ele ia orar, ele cruzava os braços e dizia: ó Deus, não sei o que. Aí falava assim com uma arrogância tão grande, que rapaz, será que Deus vai ouvir mesmo essa arrogância que ele está falando com Deus aí? Não significa que qualquer um que esteja de braços aqui esteja assim, né? Mas eu digo que a postura do nosso corpo fala muito do que tem no nosso coração. É tipo as mulheres. Eu não quero bater nas mulheres não, mas a maneira como uma mulher se veste fala muito do que há no coração dela. Mas alguém tem que saber ler. Mas também não é certo querer impor para as mulheres, né, a maneira como ela deve se vestir, porque a mulher, quando a minha mulher diz assim: como é que eu estou bem? Eu não digo para não ser grosseiro, né? Dá vontade de dizer assim: minha irmã, se você que é crente não sabe se está bem vestido desse jeito, como é que eu vou saber? Mas eu não digo, né, porque também, né, não vou chegar a esse nível de grosseria, né? Mas nós devemos saber como é que nós devemos nos vestir. Tipo assim, se tiver alguém aqui que veio para o culto de bermuda e sandália japonesa, né, dá para entender que é no coração daquela pessoa. Era o caso do fariseu. Então, eu vou ver uma coisa aqui. Olha só, irmão, como é que o fariseu se dirigiu para Deus? Diz assim, verso 11: o fariseu estando em pé. Eu pergunto, é certo orar em pé? É certo, não é errado não. Se você for lá no Muro das Lamentações, os judeus oram tudo em pé. Eles ficam orando assim, com a Bíblia aqui, né? Então, não é errado orar em pé. Só que se você ver Daniel 6:10, diz assim, que Daniel na Babilônia, 3 vezes por dia, entrava no quarto dele, no segundo andar, com a janela aberta na direção de Jerusalém, e se colocava de joelhos e orava. Se você for ver 2 Crônicas capítulo 7, quando Salomão se colocou diante do povo em cima de uma mesa que ele fez lá, ele ajoelhou-se diante de todo o povo e fez aquela oração. Jesus no Getsemane, Jesus não só se ajoelhou, ele prostrou-se. Eu sempre digo, ó, irmãos, a postura do nosso corpo é assim, ó. Nós podemos orar em pé de mãos levantadas. Essa postura é orientada no Novo Testamento várias vezes, olha. Orar em pé, mas de mãos levantadas. Você está se rendendo diante de Deus, é uma postura de rendição. Você pode orar em pé inclinado. Se você for lutar karatê com alguém, você se inclinar assim, o cara dá um chute assim debaixo do queixo. Então quando você se inclina diante do inimigo assim, é porque você está se rendendo. É outra postura boa para orar. Você pode orar de joelhos. Vai numa luta de boxe, o cara ficar de joelho, está se rendendo. E você pode, a forma mais radical é prostrar, se deitar no chão. Jesus prostrou-se no Getsemane. Prostrou-se e se deitou de cara no chão para orar a Deus.
É postura de rendição. Mas se você vai orar assim, ó, para Deus, né? Ó Deus, vem, né? Vem e tal. Você não está rendido. Mas aqui o fariseu orava em pé. Até aí tudo bem. Não é proibido orar em pé. Mas representa o nível de rendição que ele estava. Aí vem. Orava consigo mesmo. Você está orando com você mesmo? Parece o Davi, né? Ó minha alma. Você fala consigo mesmo? E aí vem a outra coisa, que aqui eu já falei para os irmãos, que até eu tenho dificuldade disso, é assim, olha como é que ele orava. De vez em quando eu estou no meio dos pastores aí, eu vejo como é que alguns pastores oram, né? Ó Deus, foi isso que o fariseu disse, olha. Ó Deus, é assim que você se dirige a Deus? Ó Deus. Irmão, quando a pessoa diz isso, talvez ela até seja crente. Talvez ela até não vou colocar não, porque é o nosso condicionamento, né? Mas é assim que Jesus ensinou. Como é que Jesus ensinou nós nos dirigimos a Deus? Como é que foi? O nome de Deus não aparece no Novo Testamento. A palavra Deus é teos em grego, aparece no Novo Testamento, mas não é Jeová do Antigo Testamento. Mas como é que Jesus ensinou os cristãos a se dirigirem para Deus? Pai. Quando orar, dizei, Pai nosso que estás no céu. Aí Jesus disse, o vosso Pai sabe o que vocês precisam, vosso Pai que está no céu. Então, todo o ensino do nosso Novo Testamento é para nós chamarmos Deus de Pai. Agora, eu realmente tenho uma certa dificuldade, eu vou confessar para os irmãos, né? Eu tenho que chamar Deus de Pai. Mas a minha vontade é dizer pelo menos Senhor. Você tem assim uma certa de resistência a chamar Deus de Pai, né? Eu acho que é porque eu já vi tanto irmão, às vezes, não aqui, em outro lugar por onde eu andei, que a gente fica assim, a pessoa diz assim, ô papaizinho, eu estou aqui, papaizinho. Aí me cheira uma certa hipocrisia, que rapaz, se a pessoa está sendo sincera, eu estou sendo hipócrita, querendo demonstrar mais intimidade com Deus do que ela tem. Talvez ela esteja sendo sincera, mas eu fiquei com dificuldade de acreditar. Aí por isso que mas pelo menos o Pai, foi o que Jesus ensinou. Então, irmão, olha, se esforce para quando você se dirigir a Deus em oração, chame Ele de Pai. Pai, se esforce. Que eu estou me esforçando também. Às vezes nem consigo, mas... Porque o fariseu disse, Deus. Quando eu vejo alguém, Deus, estou aqui, Deus. Parece um estranho, é assim? Deus, é um estranho, Deus. Então, a maneira como ele se dirigiu para Deus na oração, né? Graças te dou que não sou como os demais homens. Aí ele falou o que ele não fazia, né? Roubadores, os demais homens são ladrões. Injustos, os demais homens são injustos. Adúlteros, os demais homens são adúlteros. E nem ainda sou como este publicano aí. Desprezava os outros, ele desprezou o publicano. O publicano lá, em pé, orando, e ele dizia, mas eu não sou como esse publicano aí não, Senhor, olha como ele está aí. Eu não sei se o publicano estava parecendo assim um mendigo, se ele estava sujo, maltrapilho, entrou no templo para orar, mas assim, todo lenhado, né, todo jogado. Provavelmente o fariseu estava bem vestido. Senhor, eu não sou como este. Eu lembro que um dia eu entrei lá no culto do bosque, aí estava cheia a igreja. Aí quando eu olhei assim para o lado, eu vi um homem ajoelhado de cara no banco orando. Aí quando eu olhei, eu percebi que era aquele cara que vinha me pedir dinheiro lá no mercado do bosque. Só malandragem ele. Aí eu digo, rapaz, esse cara está orando aí. Eu pensei, será que ele está com malandragem aqui para pedir dinheiro para os irmãos? Pedir dinheiro para os irmãos? Não sei. Eu sei que ele estava lá, né? Mas o certo é que nós temos que ter cuidado aqui, irmãos, porque se chegar uma pessoa bem vestida, a gente tende a respeitar, né? Tratar bem e tal. Mas se chegar uma pessoa maltrapilha, a tendência natural nossa é... É claro que também a gente não vai ser ingênuo, né? Porque pode entrar aí um drogado, um bandido, qualquer tipo de ruindade cheia de demônio pode entrar aí. Mas com prudência, nós não devemos nos considerar melhor do que a pessoa, né? E esse fariseu estava se considerando melhor do que o publicano. Publicano, eles eram cobradores de impostos.
para o Império Romano, por isso que eram considerados traidores, né, dos judeus. Zaqueu era publicano e era rico. Mateus era publicano, que se tornou um dos apóstolos. Então, a oração que justifica. Aí diz assim, o fariseu diz, jejum 2 vezes por semana, e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Ele pegou em 2 coisas, né? Eu jejuo 2 vezes por semana. Nunca mais eu falei em jejum aqui, né? Eu não falei porque eu mesmo não tenho jejuado nos últimos anos. Depois que eu peguei Covid, o médico disse assim, olha, coma bem, porque se as suas defesas não estiverem fortes, você pode até contrair Covid de novo, né? Aí eu digo, rapaz, sabe uma coisa? Não sei se foi uma desculpa que eu arranjei para comer muito e não jejuar mais, que eu digo, rapaz, não vou jejuar não. Eu vou comer para fortalecer as defesas do meu organismo. Aí eu procuro comer o melhor possível. Mas está aí, o fariseu disse, eu jejuo 2 vezes por semana. Não é errado jejuar é correto. Só que Jesus disse que era para jejuar em secreto, né? Não vá por aí alardeando, né? Você chega lá todo triste na igreja, aí o irmão chega assim, por que você está triste? Estou jejuando. Mas também não é para mentir, não é nada não. Não, meu irmão, não estou triste, eu estou triste não. Diz assim, eu estou no propósito. A minha irmã diz assim, né? Eu digo, o que está acontecendo, minha irmã? Eu estou no propósito. Eu já sei, está jejuando. É uma linguagem, né, que os evangélicos inventaram. Ou então, a gente está na reunião e diz assim, irmãos, glorifique. Vocês sabem o que é glorifique? É bater palma. Já tem outra igreja que o pessoal já sabe, né? Glorifique. Aí todo mundo, rapaz, inventaram mais uma linguagem. Glorifique é bater palma. Estou no propósito é jejuar. Mas o fariseu estava correto em jejuar, só que tinha que fazer em secreto, não em público, nem fazer alardear por aí. Eu dou o dízimo de tudo quanto ganho, mesmo que a irmã souber, né, que deu o dízimo de tudo quanto ganha, né? Não que ela seja lá, né? Mas ele dava o dízimo de tudo que ele ganhava. Não tem problema não, está correto, porque tudo você está semeando no reino de Deus, né? Para um dia você colher. Agora, você não pode se exaltar por causa disso, né? Então, isso aí foi o fariseu que estava orando. E esse tipo de oração que Deus estava olhando não agradou a Deus. Deus simplesmente ignorou esse tipo de oração, né? Irmão, vou dizer um negócio para vocês aqui. A coisa que mais agrada a Deus, sabe o que é? É sinceridade, transparência. Se você é uma pessoa nó cega, rapaz, eu sou nó cego mesmo. Mas não finja que é santarrão sem ser, porque a coisa que mais Deus detesta é a falsidade, a hipocrisia, né? Você finge ser o que não é. Claro que ele não precisa ser grosseiro, né? Mas para ser autêntico. E principalmente na oração, né? Na oração, o fariseu aqui estava enfeitando um bocado de coisa. Agora vamos ver a oração do publicano. Publicano, verso 13. O publicano, porém, estando em pé, ele estava em pé também. De longe, agora, de longe, ó. Eu acho que o fariseu foi lá para perto do púlpito. Mas o publicano estava tão envergonhado que ele ficou de longe. Aí diz aí, nem ainda queria levantar os olhos ao céu. O fariseu orava assim, né? Ele estava olhando, levantava os olhos ao céu, né? Olhando para Deus. Aí Jesus orou olhando para o céu também, mas Jesus não era falso, né? E nem orava para os outros verem. Ainda diz assim, que o publicano batia no peito. Posso imaginar, o publicano batia no peito. Quando Jesus estava sendo levado preso para a cruz, as mulheres de Israel batiam no peito, de tristeza. Esse negócio de bater no peito é uma demonstração de tristeza, né? De quebrantamento, de humilhação. Eu nunca vi não, né? Bater no peito assim. Ele batia no peito e não levantava os olhos, ele estava assim, ó, envergonhado de cabeça, não tinha nem coragem de olhar para Deus, porque ele sabia que ele era um pecador. Aí dizia assim, ó Deus, olha só como o publicano orou do mesmo jeito que o fariseu, era da cultura deles. Eles não eram filhos, ó Deus, ele não disse Pai, como Jesus dizia, né? Disse Pai Santo, Pai Justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheço, meu Pai. Era assim que Jesus orava, mas esses dois aqui, eles não eram filhos de Deus, porque, ó Deus. Aí diz assim,
tem misericórdia de mim, pecador. Foi isso que o publicano falou. Ó Deus, tem misericórdia de mim, o pecador. Deus ouviu essa oração, irmão. Eu lembro que tinha uma irmã na igreja, que quando ela ia orar, ela orava assim: Senhor, obrigado, Senhor, por este dia. Eu te agradeço porque quando eu estava vindo para cá, Senhor, eu tinha 10 folhetos na minha mão, eu distribuí para 10 pessoas que estavam assim. E aí eu falei para uma pessoa também, Senhor. Aí eu disse, essa irmã não está orando, ela está dando o relatório do que ela fez. Eu digo, pare com isso, abre os olhos e dê o relatório logo que você fez. É claro que ela está jogando para a plateia, né? Querem dizer para os irmãos que ela fez através da oração. Então, não precisa fazer isso não. Ele disse poucas palavras. Ó Deus, tem misericórdia de mim, o pecador. Eu não acho que o crente seja pecador. O crente não é pecador. Porque esse publicano não era crente ainda, nem o fariseu, né? Porque Paulo diz assim: se nós fomos reconciliados com Deus pela morte do seu filho, muito menos agora já reconciliados seremos salvos pela sua vida. Ou seja, nós éramos pecadores antes de crer em Jesus. Uma vez que nós cremos em Jesus, nós passamos a ser santos. Então, você não é um pecador, você é um santo. Quer você saiba ou não. Ah, mas eu ainda peco. Mas o pecado na sua vida é um acidente. Você não vive pecando todo dia. Se aconteceu de pecar, mas foi um acidente. É só confessar e seguir de novo na sua santidade. O Novo Testamento chama o crente de santo. O crente é santo. Então não diga assim: olha, eu sou um pecador. Você não é um pecador. O Espírito Santo habita em você. Se você cair em algum pecado, mas foi um acidente. Ou então assim: ó Senhor, eu tenho milhões de pecados. Eu lembro que foi o pastor Ernesto Oini que disse isso numa pregação. Ele disse: irmão, crente não tem milhões de pecados, irmão. No dia que ele creu em Jesus, foram perdoados todos os pecados. Zerou. Se ele cometer algum pecado daqui para frente, foi alguns pecados, mas eu tenho uma multidão de pecados. Perdoa a multidão dos meus pecados, Senhor. Ou esse crente não sabe o que está dizendo, então ele está com hipocrisia, né? Crente não tem multidão de pecados, irmão. Quem tem multidão de pecados é o descrente, porque nunca foi perdoado. Esse publicano aqui, eu acho que ele tinha uma multidão de pecados, mas ele só disse: ó Deus, tem misericórdia de mim, o pecador. Ele se humilhou. E aí diz: digo-vos, aí Jesus disse, olha só, a oração que justifica: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa. Aqui é a doutrina da justificação, né? Ele se tornou justo. Olha a palavra justo aí. Agora ele se tornou justo, porque Deus justificou ele. E não aquele. O fariseu voltou para sua casa do mesmo jeito, pecador, perdido, se morresse ia para o inferno. Mas o publicano voltou uma nova criatura para sua casa, justificado. Aliás, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado. Irmãos, quando você vira uma pessoa sendo humilhada, não diga assim: olha, essa pessoa está sendo muito humilhada, Deus vai exaltar ela. Não é isso não que o texto está dizendo. Se essa pessoa está sendo muito humilhada, e não foi ela que se humilhou, provavelmente é Deus que já está humilhando ela. Aí o texto está dizendo assim: olha, aquele que se humilha a si mesmo, se você se humilhar a você mesmo, eu vou me humilhar agora. Aí tudo bem, aí Deus vai te exaltar, se você se humilhar. Deus vai te exaltar. Agora, se você não se humilhar, Deus vai te humilhar. Que é isso que o texto diz, né? Aí diz assim: e todo aquele que a si mesmo se exaltar. Irmãos, não é bom se exaltar, né? Toda vez que me exaltei, depois eu peguei uma disciplina horrível da parte de Deus. Agora eu estou acompanhando o Will Smith. Vocês estão acompanhando aquele ator que deu um tapa no outro, recebendo Oscar? Eu no começo dei razão para ele, agora já não estou mais dando razão, porque o Chris Rock pegou um tapa na cara do Will Smith na entrega do Oscar, você viu lá? E aí no começo eu dei razão para o Will Smith,
porque lavou a honra da mulher dele, que a mulher dele que tinha aquela doença, leopisia, como é? Leopisia, alopecia, ou alopécia. E aí, o Chris Rock, que é um humorista, foi dizer uma piada com a mulher, e aí um dia desse o rapaz disse assim, olha, o Will Smith, quando ele ouviu a piada, ele até riu, mas a mulher, quando ele olhou para a mulher dele, a mulher estava com a cara fechada. Aí o rapaz disse até assim, a mulher controlou ele só pela cara, e ele se sentiu obrigado a ir dar um tapa na cara do outro lá, porque era controlado pela mulher, já levantaram isso aí, né? Mas agora a situação do Will Smith está tão complicada, irmãos, que eu estou vendo que isso não vai terminar bem para ele. Ele está muito prejudicado. Se ele teve razão ou não, não sei. Eu só sei o seguinte, que o fato de ele ter dado um tapa na cara do outro lá, está pesando muito para cima dele, vem coisa ruim para ele, a carreira dele está ameaçada, é muita coisa ruim que está vindo para ele. Eu digo, olha, era melhor ele ter ficado baixado a cabeça, né? Engolir o orgulho e deixar rolar. Porque aí quem estaria sendo agora massacrado pela mídia seria o Chris Rock. Mas eu também já vivi situação assim, que em vez de eu humilhar, eu me exaltei, aí depois o pau quebrou em cima de mim, porque Deus mesmo me disciplinou. Aí, né, sempre que a gente é desacatado, afrontado, a nossa reação natural é querer a gente reagir, né? Ir para cima, e lavar a honra, eu não levo desaforo para casa. E depois vem a conta para cima da gente. E toda vez que alguém, né, eu vi, baixou a cabeça, rapaz, essa pessoa é sangue de barata, baixou a cabeça, pegou uma afronta dessa, não foi lavar a honra, mas depois, Deus vai exaltar essa pessoa. Então, eu percebo que a palavra de Deus diz assim, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então Jesus disse assim, ó, todo o comportamento do fariseu na oração foi se exaltando. Deus vai humilhar ele. E todo o comportamento do publicano na oração foi se humilhando. Deus vai exaltar ele. Começou justificando ele. E aqui não é só na oração não, é em tudo que a gente faz na vida. Deus abençoe cada um dos irmãos, vamos orar.